Olá, que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje eu quero dividir um artigo maravilhoso sobre o sono. Como o sono configura a memória. É da revista American Science, número 136, setembro de 2013. Esse artigo sobre o sono, ele foi a porta de entrada. Quando eu falo sobre as pesquisas dão origem a alguns dos trabalhos que eu apresento, que falo nas palestras, não é uma coisa isolada. Então, esse estudo sobre o sono me chamou a atenção. A bibliografia da revista é muito boa e eu dei acesso a alguns dos estudos e algumas referências que estavam no artigo e eu fui estudar como analisar o sono REM, como funcionava. E a partir daí é uma rede, né? Várias outras pesquisas surgiram. Mas como vocês pedem sempre as fontes, eu vou dar a fonte inicial dos estudos que eu comecei a fazer sobre o sono. E isso mudou muito como eu pensava a respeito do funcionamento do cérebro. Então, essa pesquisa, ela tratava, no sono, nós temos uma mudança do metabolismo, tá? Então, quando você dorme, há uma alteração geral do metabolismo, você tem o famoso sono REM, que é uma alteração do traçado, e uma atividade cerebral que acontece. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que durante a noite havia um incremento dessa atividade para a consolidação da memória. E foi aí que nesse estudo, nesse artigo, é que descobriram que era justamente o contrário. Então, aqui eles demonstram a técnica que foi utilizada para desenvolver esse conhecimento. Mas o que basicamente eles chegaram à conclusão é que durante o sono você não tem um aumento da atividade, é justamente o contrário. Você tem a eliminação do supérfluo. Como assim? Há uma baixa atividade e é como se você fizesse um reset. Tudo aquilo que não foi excitado até um determinado nível entra em estado de homeostase e enfraquece as ligações. Vamos entender o seguinte. Quando você está acordado, todas as experiências criam, pela plasticidade cerebral, alterações sinápticas. Só que o volume de informação que está chegando é algo absurdo. Para você ter uma ideia, somente na visão, são 400 bilhões de bytes de informação e você tem consciência de mais ou menos 2.000. Então, o que é tudo isso? Nós estamos, sem perceber, apreendendo o que há no espaço, mudanças de cenário, movimentos, uma série de coisas, é como se fosse um ruído. Isso é importante para nós nos situarmos. Então, por exemplo, os ruídos da rua que estão chegando, os ruídos de fora que você está captando. Depois de algum tempo, você não presta atenção, mas você está ciente. De repente, uma alteração brusca do ruído ou ausência dele e você para, aconteceu alguma coisa. Então, todas essas informações estão chegando no cérebro e estão sendo processadas. Isso gera uma intensa atividade. E o gasto energético é muito alto. Para você ter uma ideia, o cérebro, com o seu pouco peso, ele consome 1/4 das calorias do seu corpo. Então, nós temos uma quantidade muito pequena de massa consumindo uma grande quantidade de calorias. E para vocês terem uma ideia, dessas calorias, a maior parte vai para o córtex. Diante disso, é um gasto energético muito grande. Se você não dormisse e essa atividade permanecesse, você não suportaria o gasto energético e o desgaste que acontece durante toda essa atividade cerebral. O sono é essencial. Para vocês terem uma ideia, os seres vivos em geral dormem. Então é uma necessidade evolucionária dessa organização nervosa. Em alguns animais, por exemplo, o golfinho, que precisa ir à superfície periodicamente, a evolução cria um mecanismo. Ele adormece metade do cérebro e no outro tem atividade. Então, ele alterna os hemisférios cerebrais que entram em estado de sono. E o que acontece durante o sono? O que é esse processo? Então, há essa diminuição, tá? E todas essas partes que são supérfluas, por exemplo, é como se fosse esse ruído todo, é apagado. Os neurônios que permanecem são aqueles que têm um nível de excitação além de um determinado limite. É como se apagasse tudo e fica apenas aquilo que
era essencial ou estava muito nitidamente marcado no cérebro. Mas espera aí, se você está diminuindo a atividade cerebral, isso não iria comprometer o aprendizado? Porque muitas vezes você treina, dorme e quando acorda você está melhor. É justamente por causa dessa alocação de recursos. Como você elimina todo o ruído, você como que sobressai aquilo que era o verdadeiro aprendizado, a verdadeira informação. Então o sono tira todo aquele ruído que estava gerando estresse e permanece apenas o que é importante, o que é significativo. Então, esse estudo fala especificamente como eles chegaram a essa conclusão, quais os eventos que levaram a isso. E aqui tem um gráfico muito interessante, tá? Sobre um traçado da pessoa desperta, tá? Então, você vê nesse círculo, você tem a célula nervosa, as sinapses irrelevantes, que estão em laranja, e o sinal de aprendizado, que está em azul. Isso aqui é apenas um esquema. Então, imagine que essas em verde são as ligações sinápticas, e esse em laranja é o que a gente chama de ruído. Tá? Mudança de cenário, pequenos ruídos do meio ambiente, sensações que você tem ao encostar na cadeira, uma série de coisas para as quais você não dá a menor atenção, mas estão presentes e são essenciais. Porque se você não perceber essas alterações no ambiente, você seria uma espécie ameaçada. Então, tudo isso está presente durante o dia. Quando você adormece, o que acontece? Com a queda do metabolismo, há um enfraquecimento das chamadas ligações mais tênues. Então, você vai ver que o laranja diminuiu muito e o azul sobressai, apesar de ter diminuído. Então, isso faz com que apenas as coisas que sobrecitam o neurônio num determinado nível permanecem. E aí, no dia seguinte, quando você treina novamente, ou quando lê o seu resumo, etc., você fortalece ainda mais, no sono apaga o resto, sobressai até que aquilo vire uma rede permanente no cérebro. Então, nesse desenho mostra a excitação nervosa, a curva e as alterações que acontecem no sono e no pós-sono. Isso é muito interessante para a gente ver como trabalhar isso. E a questão da energia também é uma coisa que eu já disse em várias palestras, por exemplo. Se é muito importante esse estado de homeostase para você consolidar o aprendizado, qual seria a melhor forma de dormir? E lembre-se do gasto energético também. Então, o que nós notamos é que durante esse processo há alterações químicas importantes do cérebro que permitem esse reset, ou seja, as cargas elétricas se equilibrarem, todas as estruturas necessárias para o desenvolvimento do impulso nervoso ficam estáveis. Bom, quanto tempo você precisa para que você tenha esse reset, para que o cérebro esteja na condição ideal para novo surto de atividade? Aí começa, 8 horas. Não sei quanto, eu preciso de mais, eu preciso de menos. Quanto tempo é necessário? Depende de como você dorme. Como assim? Muitas pessoas pensam que quando você está dormindo, você está inconsciente. Não é isso o que acontece. O nível de inconsciência não é como se todo o cérebro estivesse adormecido, até porque você tem atividade em várias áreas cerebrais. Mas uma coisa interessante, existe diferença entre sono, desmaio e coma. O nível de inconsciência é diferente nesses 3 estados. Como assim? Por exemplo, você tem uma pessoa aparentemente desacordada. E aí você grita, incêndio, o que acontece? Ela acorda. Porque quando você dorme, você não fica surdo. Tanto se alguém faz barulho ou chama você, você acorda. Ou seja, sua audição continua funcionando? Sim. Então, mesmo dormindo, você terá, a recepção de estímulos sonoros. Então, o barulho do ambiente, coisa assim. Tem gente, por exemplo, só dorme se tiver um ruído no fundo. Se você tira o ruído, a pessoa acorda. Ou seja, a audição continua funcionando. Só que tem um detalhe. Se você continua percebendo estímulos do ambiente, você está tendo atividade cerebral em locais que, se não tivessem atividade cerebral, estariam desenvolvendo homeostase. Então, é mais ou menos assim. Vamos imaginar uma tina e uma torneira. E a gente abre a torneira. Quanto tempo leva para você encher a tina nessa torneira? Aí você vai dizer assim, 1 hora. Ok.
E se a tina tiver um pequeno furo, você consegue encher? Sim. Qual a diferença? Você vai demorar um pouquinho mais. E quanto maior o furo, mais tempo você leva para encher a tina. Até o momento em que, se o furo for maior do que a quantidade de água que entra, você nunca vai encher a tina. Então vamos traduzir isso para o cérebro. Toda atividade que você está tendo no cérebro está gastando energia, tá? Você está mudando os neurônios, criando sinapses. Aí você vai dormir e o objetivo é você fazer o quê? Regular as cargas elétricas, porque como é que funciona o impulso nervoso? Você tem mudança de carga. Entra carga, sai carga e aí você propaga o estímulo. Depois do intenso atividade, você tem alguma descompensação. E você precisa repor a energia, repor tudo que você estava usando em grande quantidade. Estamos falando de um gasto energético significativo. E aí você vai dormir. A televisão está acesa, você botou uma música para tocar, uma luz acesa, barulho ambiente, você economizou no seu colchão, economizou nos seus lençóis. O que vai acontecer? Você continua ouvindo, então você tem atividade elétrica. Quanto maior o índice de ruídos que estão no ambiente, maior atividade você tem no cérebro. Além disso, luminosidade. Quando você dorme, você fica cego? Tanto não é verdade que se alguém acende a luz, a pessoa fala, tô dormindo, apaga a luz. Ou seja, você continua enxergando. Então, se você está dormindo e existe luz no ambiente, você continua recebendo estímulos luminosos e tendo atividade cerebral. Se o seu colchão é encaroçado demais, os lençóis são desagradáveis, o que acontece? Você começa a se mover. E cada vez que você se move e contrai uma sequência específica de músculos, você gasta energia no cérebro. Então, você gasta como se você tivesse a torneira para encher e tivesse um furo. Então, quanto mais luz, barulho, desconforto no ambiente, maior o furo da tina, mais tempo você levará para atingir a saturação. Isso significa que você vai acordar antes de estar plenamente carregado. E o que significa isso? É o mesmo que um telefone que nunca chega em 100%. Então, é como se você andasse a sua vida inteira meia carga. E tem diferença? Tem. Quando você tem 100% de carregamento, é como se tivesse tudo preparado para uma nova atividade. Então você tem mais ânimo, mais concentração, mais foco, mais energia, mais desempenho, ou seja, você vai funcionar muito mais e melhor. E quanto tempo, então, é necessário dormir? Bom, se o local onde você for dormir for totalmente silencioso. E se não for silencioso? Gente, dentro do bom senso, né? Quanto mais silencioso, melhor. Escuro. Eliminação de todas as luzes. Então, silêncio, escuro. Um colchão de boa qualidade. Peraí, o colchão de boa qualidade interfere no sono? Sim. Por quê? Porque o desconforto faz com que você se mexa para aliviar a pressão nos músculos. Então, se você tiver um colchão de boa qualidade que possa compensar isso, você vai se mexer menos. Quanto mais confortável for o local que você deita. Quando eu digo confortável, gente, eu não estou dizendo mole ou duro. O confortável depende de cada pessoa, ok? Então, quanto mais confortável você estiver, menos você se move, menos gasta energia. E o travesseiro é a mesma coisa. Quanto melhor o apoio, menos dificuldade, menos você se move. Temperatura agradável. Se está muito quente, você se move mais para aliviar o desconforto. Temperatura ideal faz com que você se mova menos. Então, se você tem escuridão, silêncio, um ambiente confortável, tanto de maneira táctil quanto térmica. E, próximo passo, tem gente que antes de dormir passa em revista todas as dívidas, todos os problemas e não dorme bem. Por quê? Porque você colocou no subconsciente uma quantidade de informação pesada, levou tensão, contração muscular, uma série de coisas que vai diminuir a sua oximetria, que vai alterar o desempenho. Então, é o contrário. Antes de dormir, você vai esvaziar a mente de toda a tensão, relaxar, faça pequenos exercícios de relaxamento. E aí você vai dormir. E, se você fizer isso no grau máximo, você necessitará de 4 a 5 horas
para recarregar 100% do cérebro. Ou seja, a quantidade de tempo necessário para dormir é proporcional ao gasto energético. Então imagine o sono como a água para encher a tina e o desconforto, furos que aparecem nela. Quanto menor a quantidade de furos, mais rapidamente você encherá a tina. Peraí, e que impacto isso tem na sua vida? Se você precisa dormir menos para ter um rendimento maior ainda, você terá muito mais tempo disponível para aprender dentro do máximo de rendimento, do máximo de possibilidades de conseguir o melhor para a sua vida. Porque tem muita gente que vive a vida inteira a meia carga e não sabe por quê, está sempre tão cansado. Dorme 16 horas e acorda como se não tivesse dormido nada. Ou pessoas que dormem excessivamente e permanecem cansadas a maior parte do tempo. Como isso é possível? Porque não é a quantidade de tempo que você dorme que define a qualidade do sono, e sim a qualidade do sono é que define a quantidade do tempo. E a qualidade de sua vida é definida pela carga máxima do cérebro. Então, uma boa noite de sono é a diferença entre maximizar seu aprendizado, seu rendimento e seu bem-estar. Por quê? Porque as células cerebrais são essenciais para todas as outras atividades do corpo. Cada vez que você contrai um músculo, você primeiro fez isso no cérebro. Cada vez que você dá o seu coração bateu primeiro nas áreas que controlam esse órgão. Todas as suas funções começam no cérebro. Então, o seu bem-estar físico e, é claro, mental depende de um cérebro ativo, com bem-estar, bem alimentado e descansado. E é justamente no sono que você se prepara para um dia de êxito. Então, eu descobri, a partir desse artigo e com as suas ramificações, quão importante é a qualidade do seu sono. Mas espera aí, eu não consigo dormir sem isso e sem aquilo. São costumes que lhes são extremamente prejudiciais. E aí eu sugiro você assistir um outro vídeo em que a gente fala sobre a mudança do hábito. Espero que esse artigo seja útil para você, como foi para mim, porque depois disso eu passei a treinar bastante para dormir menos e aumentar minhas horas úteis, o que eu consegui, e espero que você possa aproveitar tanto quanto eu. Muita paz. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz.